Imagine alguém que é genuinamente bondoso, sempre pronto para ajudar, sempre disposto a ouvir, sempre sorrindo diante das injustiças pequenas do cotidiano. Agora, imagine que essa mesma pessoa começa a perceber um padrão silencioso e incômodo. Quanto mais oferece sua luz, mais é ignorado, subestimado ou até desrespeitado. Talvez você já tenha sentido isso na pele. Existe uma explicação profunda para esse paradoxo, e ela nasce nas zonas mais ocultas da psique humana, aquilo que Carl Jung chamou de sombra. A bondade, quando desprovida de limites conscientes, pode se tornar uma oferenda ao inconsciente alheio, e o que era para ser admirado torna-se alvo de desprezo. Hoje, vamos mergulhar juntos nas 5 razões pelas quais sua bondade pode, paradoxalmente, afastar o respeito que você tanto merece, e ao final, você terá ferramentas para transformar a sua generosidade em algo que inspire reverência e não exploração. Talvez você ache que, evitando conflitos, está sendo uma pessoa melhor, mas a verdade é que, ao apagar todo e qualquer atrito, você também apaga o espaço onde o respeito é forjado. O respeito nasce do reconhecimento de limites claros, e limites, às vezes, se desenham na tensão, na discordância, no microchoque de vontades. Imagine 2 árvores crescendo lado a lado. Se uma não empurra a outra suavemente, elas acabam se entrelaçando de forma disfuncional, sufocando seus próprios troncos. Quando você evita todo conflito para manter a harmonia, transmite a mensagem inconsciente de que tudo é aceitável, inclusive desrespeitar você. Para reverter isso é necessário praticar os chamados microconflitos saudáveis. Pequenas afirmações de posicionamento, pequenas recusas, pequenos nãos. Cada um desses gestos planta a semente do respeito no terreno da relação. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, curta o vídeo e compartilhe nos comentários. Você sente dificuldade em enfrentar microconflitos? No imaginário coletivo, gostaríamos de acreditar que a bondade é sempre admirada, mas na prática, ela é muitas vezes testada. Quem está sempre disponível, quem nunca se recusa, torna-se, sem perceber, um campo aberto para as projeções mais sombrias dos outros. Pessoas instintivamente testam limites. É uma programação ancestral que visa entender onde está a força e onde está a vulnerabilidade. Quando você se doa sem reservas, sem pausas, sem fronteiras, passa a impressão de que não possui firmeza interna, de que não há um núcleo sólido a ser respeitado. Em vez de verem generosidade, muitos enxergam fragilidade. E a fragilidade, para aqueles que ainda operam a partir do medo ou da competição inconsciente, é um convite ao abuso. Pense em uma ponte de cordas. Se balança demais com o primeiro passo, poucos confiarão nela. Se mantém firme mesmo sob pressão, ganha respeito silencioso. Impor limites de forma assertiva e visível não é falta de amor, é demonstração de auto-amor. E, paradoxalmente, é o que faz sua bondade ganhar ainda mais valor. Qual foi a última vez que você disse um não com serenidade, que se fez respeitar sem precisar se explicar demais? Essa é uma reflexão poderosa que pode mudar não apenas como os outros o veem, mas também como você se vê. Existe um fenômeno silencioso que age nas relações humanas. Quando você oferece bondade genuína, acaba revelando feridas que as pessoas tentam esconder até de si mesmas. Pessoas carregadas de mágoas, inseguranças ou sentimentos de indignidade muitas vezes interpretam a gentileza não como um presente, mas como um espelho incômodo,
Sua luz expõe a sombra delas. Sua presença pacífica, involuntariamente, denuncia a guerra interna que elas travam. E em vez de gratidão, o que surge é desconforto, rejeição, às vezes até raiva. Essa dinâmica é inconsciente. Quem projeta não percebe que está atacando aquilo que, na verdade, gostaria de desenvolver em si mesmo. É como se sua bondade dissesse, sem palavras: veja, é possível viver com o coração aberto. E quem ainda não consegue, sente-se julgado apenas pela comparação silenciosa. Por isso, não personalize toda a rejeição que recebe. Muitas vezes, ela diz muito mais sobre o outro do que sobre você. Saber disso traz liberdade. Você não precisa endurecer o coração. Precisa apenas deixar de carregar o peso das expectativas alheias. Se esta ideia ressoou em você, considere deixar um comentário contando uma situação onde sua bondade foi mal interpretada. Sua história pode ajudar outros a se reconhecerem também. Vivemos em uma cultura que, muitas vezes, celebra a esperteza disfarçada de inteligência, a competitividade mascarada de ambição, a indiferença vendida como autossuficiência. Dentro desse cenário, a verdadeira gentileza pode soar como uma língua esquecida. Ser bondoso num mundo que valoriza a conquista rápida é um ato de coragem silenciosa. No entanto, essa coragem nem sempre é compreendida. Para muitos, sua generosidade é desconcertante. Ela expõe uma falha no código não escrito que rege a convivência social. A regra da troca, do cálculo, da vantagem. Ao agir de forma genuína, sem esperar retorno imediato, você se torna um lembrete vivo de que outra forma de existência é possível. E isso ameaça quem construiu sua identidade sobre a lógica da competição. Assim, ser gentil é, paradoxalmente, um ato de rebeldia. Você desafia o status quo emocional, sem levantar bandeiras, apenas sendo quem é, mas, para que sua rebeldia não se torne invisível ou esmagada, é preciso aliar a gentileza à firmeza, à clareza de princípios, à capacidade de retirar-se quando necessário. Gentileza sem presença forte se dissolve. Gentileza com raiz firme transforma. Quando você dá sem medir, sem pausa e sem comunicar suas próprias necessidades, uma narrativa sutil começa a se formar no inconsciente dos outros, a de que você está sempre disponível, sempre disposto a carregar pesos que nem lhe pertencem. Com o tempo, sua presença deixa de ser vista como algo que exige cuidado ou gratidão. Ela se torna um recurso, uma fonte inesgotável, à qual todos acreditam ter livre acesso. Em vez de fortalecer vínculos, sua generosidade ilimitada pode enfraquecê-los. Em vez de ser celebrado, você corre o risco de ser invisibilizado. O respeito nasce da reciprocidade, e a reciprocidade só floresce quando você mostra, com gestos claros e palavras firmes, que também tem necessidades, que também precisa ser acolhido, ouvido, apoiado. Imagine uma fonte de água pura em meio ao deserto. Se todos vêm e bebem sem jamais cuidar da fonte, um dia ela seca, e com ela seca também a lembrança do valor que ela tinha. Por isso, cultivar a generosidade consciente é essencial. Doar sem perder-se, ajudar sem anular-se, mostrar sua humanidade, suas vulnerabilidades e seus limites é, paradoxalmente, a chave para que sua bondade seja respeitada e não apenas consumida. Tudo o que é constante demais tende a se tornar invisível. Assim como deixamos de notar a beleza de um pôr-do-sol que vemos todos os dias, as pessoas também deixam de perceber o valor daquilo que está sempre disponível sem esforço. Quando sua bondade é oferecida de forma irrestrita,
Sem um espaço de ausência, ela corre o risco de perder seu brilho simbólico, torna-se algo esperado, quase automático, e aquilo que é esperado raramente é verdadeiramente apreciado. No fundo, a escassez simbólica é o que confere valor a qualquer gesto humano. Uma ajuda oferecida com consciência, em momentos escolhidos com intenção, carrega uma energia diferente. Ela brilha mais forte, marca mais fundo, cria uma impressão duradoura. Ser bondoso de maneira consciente é entender que, às vezes, recuar é tão generoso quanto avançar, que silenciar-se é tão valioso quanto oferecer palavras. Não se trata de manipular a percepção dos outros, mas de honrar o próprio valor, cultivando a presença com discernimento. A sua bondade, quando ofertada com propósito, torna-se uma verdadeira dádiva e não um pano de fundo que as pessoas já nem percebem mais. Você pode ser gentil, atencioso, prestativo, mas se sua bondade não carrega sua marca, sua essência, seu ponto de vista, ela se dissolve no anonimato. No fundo, o ser humano não respeita apenas atos, respeita presenças, presenças que têm voz, que têm história, que têm raiz. Ser bom sem mostrar quem você é, no que acredita e o que valoriza, é como oferecer um presente sem embalagem, sem bilhete, sem remetente. Pode ser útil, mas raramente é memorável. A bondade ganha força quando vem acompanhada de identidade, quando carrega as cores da sua trajetória, as cicatrizes que moldaram sua visão de mundo, os aprendizados que guiaram suas escolhas. Isso não significa tornar-se egóico ou fazer da generosidade uma vitrine. Significa apenas habitar sua bondade por inteiro, com presença, com opinião, com alma. É quando você se permite ser visto de verdade que sua bondade deixa de ser uma função e se torna um testemunho vivo do que significa estar desperto no mundo. Pessoas que deixam marca não são apenas boas, são inteiras e por isso são lembradas, respeitadas, valorizadas. A bondade, quando madura, não é passiva nem complacente. Ela é a força tranquila de quem conhece a própria sombra, de quem aprendeu a doar sem se dissolver, de quem entendeu que presença não é servidão, mas escolha consciente. Neste vídeo, percorremos caminhos sombrios da psique humana, onde a gentileza, por vezes, é confundida com fraqueza. Vimos que o respeito não nasce da constante disponibilidade, mas da capacidade de dizer sim, com verdade, e não com serenidade. Se a sua bondade já foi mal interpretada, se você já sentiu que doar-se demais esvaziou sua presença, talvez seja a hora de reaprender o gesto de ajudar, não como obrigação silenciosa, mas como expressão autêntica de quem você é. A generosidade que transforma é aquela que nasce do centro e não da carência, aquela que conhece o próprio limite e por isso sabe até onde pode se estender. Se este vídeo despertou algo em você, compartilhe sua história nos comentários. Alguém pode se reconhecer nela. E lembre-se, ao se respeitar, você ensina o mundo a fazer o mesmo. Cuide da sua luz e do espaço onde ela brilha.